tema de hoje é um tema bastante interessante. Então, a gente vai falar um pouco sobre líder de si, né? A importância da gente se liderar antes de liderar o outro, antes de ter uma equipe. E o que será que é ser líder de si? Então, exatamente isso que a gente vai conversar aqui hoje na nossa live. A importância da gente ser líder de si, como a gente desenvolve isso. Muito bem-vinda. Pessoal, eu e a Mônica estamos distantes, a Mônica está no Rio de Janeiro. Já faz um tempo que a gente vem se paquerando, querendo fazer essa live. Toda hora que a gente tentava não dava certo, mas que bom que deu, Mônica, eu tô super feliz. Já tem uma paquera aí, eu já acho que uns 2 meses, né? Então, a gente já está se falando há um tempo, foi até interessante, né? Isso, Ana, eu acho mais bacana da tecnologia, né? A gente está tendo a oportunidade de se aproximar de pessoas. Depois da pandemia, nossa, meu círculo de amizade, assim, ficou absurdo. E isso é bacana, porque nossa maior capacidade, né, humana é o relacionar-se. Agora, hoje a gente vai falar sobre nós, o relacionamento consigo mesmo, né? Eu sou Mônica Ribeiro, sou CEO da Generali Desenvolvimento Humano, já atuo na área de recursos humanos há uns 20 e pouquinhos anos. Se eu contar a minha idade, vocês não vão acreditar. Porque a gente começou cedo, Mônica. A gente começou com 10 anos de idade, a gente já estava no RH. Aham, sim. E eu sou psicóloga também, né, como a Ana. Mais uma coisa em comum entre nós, além do RH. RH foi paixão à primeira vista na faculdade. Assim, nos primeiros meses de faculdade, eu já tinha sido apresentada por causa de uma empresa, fiquei apaixonada e na faculdade mesmo só se falou sobre isso no final do ano. E ali eu fui me desenvolvendo, fiz meu MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na Fundação Getúlio Vargas, além de outras pós-graduações, né? Eu sou da linha também clínica na TCC. E assim, um prazer enorme falar de gente. Isso, assim, tá na minha veia, eu sou apaixonada. Muito bom. Vamos lá, vou falar rapidinho também aqui, para talvez tenhamos seus seguidores aqui. Eu sou a Ana, sou profissional de RH, também comecei novinha, assim, com 10 anos de idade, igual a Mônica, então já estou há mais de 20 anos também na área de RH. O objetivo é esse mesmo, é compartilhar conhecimento, é trocar bastante toda essa jornada aí de mais de 20 anos no RH. E além de ser gestora de RH, eu também sou mentora de carreira e de desenvolvimento. Vamos começar, né? Então, antes de liderar alguém, lidere. Né? Por que você acha que isso é importante, Mônica? Qual a importância da gente se liderar? E o que na sua opinião, quer dizer liderar-se? Bom, eu vou falar de onde surgiu esse conceito dentro da Generali. Na verdade, foi por causa de uma questão pessoal, porque durante muitos anos eu percebi que eu me preocupava muito em desenvolver as pessoas. E chegou um momento em que eu fiz a minha formação em coach, tem uns 7 anos, e lá me despertou esse gatilho. Nossa, eu incentivo muitas pessoas, eu sei que ajudei e contribuo até hoje com muitas pessoas, mas eu preciso começar a trabalhar o meu autodesenvolvimento para que eu possa, né? Então, assim, sempre investi muito em cursos, eu sou apaixonada, né? Eu tenho sede de conhecimento, mas eu sempre precisei começar a trabalhar essas questões pessoais. E daí surgiu um conteúdo que ficou muito famoso aqui entre nós, aqui na região, que é o Lidere-se. É uma oficina, ela inclusive na Generali, ela tem um conteúdo virtual, né, também desse curso, e essa oficina, ela transporta para esse autoconhecimento. Daí surgiu essa ideia de que não vai, mesmo que você tenha um interesse, porque tem pessoas que podem não estar ainda na atividade de liderança, mas ela tem o desejo de liderar, ou ela já é um líder e ela só não despertou para isso, mas antes disso ela precisa ter esse olhar para dentro. Por isso o liderar-se. Então, esse conceito da liderança é um foco para dentro. Quais são minhas potencialidades? O que eu preciso melhorar? Tem uma palavra que eu não suporto, que é defeito. Quais são os meus defeitos? Eu brinco falando aqui, eu falo assim, gente, quem tem defeito é eletrodoméstico e seus móveis em casa. Todos nós temos pontos a melhorar. Tem pessoas, Ana é psicóloga também, tem pessoas que acham que a gente, psicólogo não tem nada para melhorar. Como não, gente? Antes de ser psicólogo, somos pessoas. Então é natural esse processo. E aí, daí surgiu o interesse de poder contribuir para que outras pessoas também tivessem esse olhar para dentro de si. Então, esse liderar-se é com o foco de observar as suas potencialidades e o que você precisa melhorar em você para descobrir qual o caminho que você vai seguir. Daí que surgiu esse conceito. Então, assim, você concorda que o primeiro passo é autoconhecimento? Eu sempre falo 2 coisas importantes, Ana. Tem 2 frentes. Autoconhecimento e conhecimento. Porque quando eu me conheço, eu vou buscar informações
contextos, conteúdos e vou experimentando em mim. Conforme eu vou aprendendo e experimentando, a coisa vai dando certo ou não e eu vou ajustando. Por exemplo, eu atuo na área clínica também. E às vezes, né, tratamento, por exemplo, de pessoas com transtorno de ansiedade, você até indica e sugere uma meditação, mas nem sempre aquele conteúdo é bacana para a pessoa. Às vezes o foco dela, a atenção não funciona, e aí quando você vê, ela consegue de outra forma. Ela consegue por causa de um vídeo que ela assiste no Netflix ou um audiobook. A mesma coisa acontece, tem pessoas que, por exemplo, olha a importância do autoconhecimento. Tem pessoas que sofrem, porque essa questão de se comparar ao outro acaba com a vida de qualquer ser humano. Então, por exemplo, tem pessoas, vou dar um exemplo clássico. Eu gostaria tanto de ser uma pessoa que gosta de ler livros e de poder se desenvolver. Claro que ler é extremamente importante. Mas, às vezes, por uma questão interna, daí a importância do autoconhecimento, é uma questão minha. Eu tenho um desafio a vencer, que é o foco. Ela funciona melhor, por exemplo, com audiobook. Aí tá lá na esteira de uma academia, tá lá prestando atenção, ela consegue adquirir o conhecimento, mas dentro do que funciona para ela. Então, assim, eu vi hoje acho que, eu não lembro se você colocou hoje, mas você colocou uma informação importante, estava pesquisando lá um conteúdo e vi. Falando da importância da inteligência emocional, com um caso que uma pessoa falou de a minha chefe acaba gritando comigo. Então, assim, adorei aquela sua postagem, está muito bem colocada, e vem falando sobre isso. Então, assim, tem questões, não é com você. É o jeito que ela funciona, né? É o jeito que ela funciona. Ela faz isso com a pessoa, ela faz isso em casa, ela faz isso com um monte de gente. Se ela não trabalhar isso, vai ser uma pessoa dessas que vão ficar isoladas, que vão perder pessoas. Então, assim, autoconhecimento é o ponto-chave para a gente vencer, e conhecimento. Bom, e eu percebo, assim, né, eu que estou dentro do GRH, a gente faz muito processo seletivo, a gente percebe que as pessoas ainda tremem na base na hora que vem aquela perguntinha, né? Quem é você? Quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar? Então, assim, essas são perguntas clássicas, que eu acho que todo mundo meio que sabe que numa hora ou outra o entrevistador vai te perguntar, né? Fale mais de você. Ou quais são os seus objetivos? E as pessoas não sabem responder, continuam tremendo, tendo dor de barriga na hora de responder. Então, olha como que as pessoas realmente não estão olhando para si, e de que jeito que eu tomo as rédeas, né? De mim, da minha carreira, da minha vida profissional, se eu não sei nem responder quem sou eu, e quais são os meus principais objetivos? Pode falar. Acho que muitas dessas questões, até, Ana, estão relacionadas às inseguranças, né? Eu ia falar justamente isso. Então, assim, nós falamos do primeiro, eu brinco que tem alguns As, né? O primeiro A, que é o autoconhecimento. Tem um segundo A, que é a autoconfiança. Muitas vezes, também, eu não consigo ser líder de mim, eu não me lidero, porque eu não acredito em mim. Então, o que eu faço? Eu coloco a minha vida, a minha carreira, a minha trajetória profissional na mão do outro. Então eu chego e falo, eu não cresci aqui na empresa porque não tem plano de carreira. Eu não tive uma promoção porque o meu chefe não me deu. Eu acho que está muito enraizado também na questão da autoconfiança. Essa insegurança, ela parte muitas das vezes até do meio onde a pessoa foi criada, né? Agora, o meio não é quando a gente falou do autoconhecimento, não é o meio que me forma, né? É como eu peguei tudo que aconteceu comigo e agora eu estou em busca de outra mudança, né? Essa questão da insegurança, a gente até estava conversando na live de sexta, falando, por exemplo, da importância do network. Quantas vezes a gente acaba se envolvendo com pessoas que não estão agregando, e eu vou me consumindo com todas essas informações, essas energias que a gente acaba recebendo. E isso entra em contato com aquilo que não está legal no meu inconsciente e isso vai minando as minhas energias. E é óbvio que ninguém vai conseguir se sentir seguro em relação a isso. A gente até brincou falando, tinha uma frase que meu pai falava, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, assim, se eu andar do lado de gente que só reclama da vida, que me acaba me minando as minhas energias, eu também fico comprometida. E aí entra num outro quesito, eu terceirizo a culpa. Eu digo que sempre está no outro, as situações são sempre de fora, minha vida não melhora por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu companheiro, por causa das questões que estão fora, né? Por causa da empresa, mas eu não quero assumir a responsabilidade. E assumir responsabilidade é sair do vitimismo. Por isso que você só consegue avançar e se sentir seguro quando você trabalhar o processo interno e sair desse vitimismo para poder tomar as rédeas da sua vida. O protagonismo faz parte desse processo, né? Senão eu vou ser sempre a vítima.
né? Eu vejo pessoas, né, no mundo corporativo que elas repetem a mesma história, o mesmo ciclo. Quando você pergunta para ela, né, da trajetória profissional, ela fala, não, em tal empresa não deu certo porque lá eu não tive tal oportunidade. Em tal empresa não deu certo, é porque o chefe não gostava de mim e não me deu oportunidade. Na outra empresa também não deu certo porque o fulano, porque eu tinha um colega que ficava tentando puxar meu tapete. É exatamente isso que você falou. Sempre a culpa é do outro, né, e as histórias vão se repetindo. E a pessoa não para refletir assim, meu Deus, por que será que eu tô repetindo o mesmo ciclo? E quando você vai ver, isso acontece também na vida pessoal, que é o que você falou, Sim. né? A pessoa também não consegue se estabelecer em relacionamentos, a pessoa vira e mexe e acaba brigando com um círculo de amigos, porque ela vai repetindo as mesmas histórias. É o que a gente chama de círculo vicioso, né? Ao invés do círculo virtuoso. Só que esse estado só acontece quando a gente cria o que a gente chama de consciência. Daí um fator que eu acho importante e interessante, Ana, é você estar aberto para esse processo de autoconhecimento, pesquisando com as pessoas em nossa volta. Então, assim, quem são as pessoas mais próximas, que você confia, que você sabe que quer o seu bem, e para perguntar. Mas abre também, ó, aí é importante entender o seguinte. Primeiro, não julgue o que o outro falar. Você simplesmente se abre, realmente escuta o que a pessoa tem para te oferecer. Olha, Ana, eu tô trabalhando aqui meu autoconhecimento. Você pode mandar em mensagem de texto, em áudio, você pode fazer pessoalmente. Eu sou do pessoal que prefere pessoalmente, tá? Eu acho mais rico, até porque redes sociais ela é muito fria, então você não sabe. Qualquer coisa que o outro venha falar, você pode ter outro tipo de interpretação. Mas se não houver possibilidade, eu vou falar, Ana, eu estou buscando aqui trabalhar meu autodesenvolvimento, eu quero me conhecer melhor. Eu queria que você me fala 3 pontos que você vê bacana em mim, que você acha que eu tenho como positivo, e me fala 3 pontos que você acha que eu preciso melhorar em mim. Mas você não vai responder, você não vai retrucar, você não vai discutir, Isso é inteligência emocional. Agradece, leva para casa, aprende. Eu brinco falando assim, já ouviram falar nos ruminantes? Ruminante é aquele bichinho, né? A vaquinha, né? Todos eles que ficam lá ruminando. Come matinho, aquele fica mastigando, ele engole, aquilo volta pra boca, ele mastiga de novo, engole. A gente até brinca falando assim, nossa, que nojento. Mas só vai digerir se ele mastigar bastante, porque senão faz mal a ele. Então, como é importante eu levar, aprender a filtrar, claro, e isso faz parte da maturidade psicológica do profissional, da pessoa, e aí eu vou administrar. Eu tive um caso uma vez, Ana, isso é meu, pessoal. Tem uns, acho que 15 anos, foi numa empresa, eu já estava num cargo alto de liderança, eu era diretora da área de gestão de pessoas de uma grande empresa, estava junto dos outros diretores, né, estavam todos numa reunião. O dono da empresa, o principal, né, o CEO, ele entrou e ele realmente nunca foi uma pessoa com um comportamento muito positivo na forma de liderar. Mas ele devia não estar num bom dia, ele abriu a porta e começou a falar coisas relacionadas à minha área na frente dos meus companheiros. Então, assim, a forma dele foi inadequada e tudo mais. Fiquei muito chateada. Na época, eu não tinha nem um terço da maturidade que eu tenho hoje. Eu fui para casa chateada, ruminando aquilo, reclamando, fiquei com muita raiva, aquela coisa. Depois, eu peguei aquilo tudo e falei assim, cara, eu tenho que analisar. Eu tenho que avaliar o que é que aconteceu. E aí eu comecei a verificar que realmente tinha coisas que ele tinha razão. E que eu precisava desenvolver em mim alguns critérios que eu não tinha desenvolvido. Então, assim, isso se chama maturidade psicológica. E é importante na vida profissional de quem deseja crescer. Isso é trabalhar a sua autoliderança. Me dei um prazo e procurei, autoconhecimento, fui ver o que não estava legal, fiz igual os ruminantes, ruminei aquilo, até aquilo dissolver eu digeri. E aí, conhecimento, fui atrás, isso é um dos itens da autoliderança. Abertura para aprender. Se chama humildade. Fui lá, me inscrevi nos cursos, dei uma meta para minha vida, para minha carreira. Falei, eu vou me aprimorar. Um ano depois, esse mesmo diretor, ele chamou para me dar uma promoção espontânea. E me elogiou. E vou te falar, eu achei tão interessante que eu fui dar um feedback a ele, falando que o quanto foi importante ele na minha vida, na minha carreira, que o meu crescimento devia a ele. E lembrei do dia. Ele não lembrava mais. Para mim foi importante. Imagina se eu levo aquilo, fico com aquele negócio, não quero, né? Eu ignoro. E vou te falar, deu um 360 na minha carreira. Hoje eu estou exatamente do jeito que eu gostaria, graças a esse feedback. Mônica, tem um exercício que eu faço na mentoria, muito semelhante com isso que você falou, que talvez ajude também o pessoal, né? O que eu peço? Num dos primeiros encontros de mentoria, eu falo, pessoal, vamos trabalhar autoconhecimento. Então, você vai pedir
para 5 pessoas te darem um feedback. Da mesma forma que você fez, né? Que você contou. Então, escolha aí 5 pessoas. Geralmente eu peço, ó, pede para par, pede para subordinado, pede para quem tá acima, pede para alguém que você confia, que você tem liberdade. Até falo, ó, mas escolha alguém que vai te falar, que é o que você disse, né? E aí eu peço depois para eles colocarem as informações que eles coletaram numa matriz SWOT. Não sei se todo mundo que está aqui conhece o SWOT, né? Mas o SWOT é uma matriz. Você pensa numa folha de sulfite, né? Você coloca a folha de sulfite assim em 4, e aí você coloca as forças, as fraquezas, e frente às suas forças e às fraquezas, né? Que as pessoas falaram para você, você coloca tudo que você tem de oportunidade de melhoria, de desenvolvimento, e o que daquilo ali pode ser uma ameaça para você enquanto profissional, né? Então, é uma matriz SWOT. Também, se todo mundo que está aqui, se der um Google, se não conhece, que acha a matriz SWOT. E às vezes a gente fica achando assim, só dá para fazer uma matriz SWOT com um planejamento lá na empresa. Não, você pode fazer uma matriz SWOT da sua vida, da sua carreira, dos feedbacks recebidos. E de uma forma muito clara, você consegue, então, ver, né? Bom, o que eu tenho de super positivo, quais são os pontos que eu preciso trabalhar, como que eu transformo isso, né? As minhas fraquezas em fortalezas, como que eu transformo as minhas vulnerabilidades em pontos positivos. Então, é um exercício super fácil que qualquer um consegue fazer. Não gasta dinheiro nenhum, né? Mas eu vou ter que fazer um curso de autoconhecimento, não sei o que, não, né? E você consegue traçar um plano de ação depois em cima disso para melhorar o seu autoconhecimento, né? A Mônica não fez o SWOT no papel, mas na cabecinha dela, com certeza, nesse pós-feedback, você ficou montando seu SWOT aí, né? Lá naquela época eu não sabia disso e fiz assim, quer dizer, eu sabia pelo lado estratégico, né? Depois que eu fui aprimorando. Mas tem 7 anos que eu faço esse trabalho, eu chamo de SWOT pessoal. Eu tenho a ferramenta e eu faço o seguinte, na parte da estratégia. Agora em dezembro, eu sempre faço em dezembro. E quando eu faço todas as 4 etapas, eu faço aquela, né, a hora que você faz levantando as estratégias. E eu sugiro a todo mundo, sabe aqueles quadros que a gente compra naquela loja de R$1,99? Igual quadro de criança, aquele verde? Quadro de giz, né? Eu compro aquele quadrinho, eu tenho aquele quadrinho, o meu já tá aqui há 7 anos. E eu coloco lá como um radar. Deixo esse radar com as estratégias para 2023. Agora, em dezembro, está na época de fazer o meu... Eu sempre preparo assim, num lugar... Porque eu sou carioca, mas eu moro no estado do Rio, na região dos Lagos. Vocês já devem ter ouvido falar em Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, né? Eu moro onde todo mundo tira férias. E aí eu vou para uma dessas praias e lá eu preparo as minhas estratégias. E o que vai acontecendo? Ao longo do ano, conforme eu vou vencendo, eu vou concluindo, eu risco, mas eu deixo no radar. Por quê? Porque eu quero comemorar no final do ano. Caramba, olha só o que eu já consegui. Nossa, e a gente faz muito pouco isso. Hoje mesmo eu coloquei aqui no Instagram da Generali, no story, falando, eu tenho o pote da gratidão. A Ana vai entrar no meu potinho hoje, com certeza. E eu coloco todo dia, pena que ele não tá aqui, mas nos stories vocês ainda conseguem assistir, porque ele vai até amanhã de manhã. Eu falo sobre o pote da gratidão, como a gente tem que desenvolver esse olhar. E nesse processo de se liderar, é ter um olhar generoso conosco. É você começar a se abraçar, porque se você não faz esse processo interno, a Karen já conhece, a Karen é daqui, maravilhosa ela, do terceiro, né? Ela acabou de fazer o terceiro café do empreendedor, ela tá fazendo o pote da gratidão. Se você não faz esse trabalho da autoliderança, as pessoas vão te medir pelo olhar que você tem por você. E você vai aceitar situações que não contribuem. Então, por isso que eu falo assim, você só aceita o que você tolera. Porque na hora que realmente a coisa apertar, que for muito além, a tendência sua é você pedir... para sair, né? O 01 pede para sair. Então, assim, é muito importante esse processo da gente se conhecer mais por isso. E, Mônica, o pote da gratidão ajuda na questão da autoconfiança, né? Sim. Porque todas as vezes que eu coloco alguma coisa, 2 coisas que você falou, acho que ajudam na autoconfiança. Você riscar a lousa, mas deixar escrito lá tudo que você conseguiu fazer, porque toda hora que você olha, eu costumo falar assim, você olha e fala, putz, eu sou foda. Olha o tanto de coisa que eu fiz. A gente não é a mesma coisa, né? Porque também foram suas conquistas, foi talvez algum perrengue que você passou e conseguiu vivenciar. Eu falei, na live da semana passada, eu falei justamente sobre autoconfiança e motivação. Que muitas vezes a gente se desmotiva por não confiar em si, por achar que não vai dar conta, então eu não enfrento, eu não me motivo para enfrentar, né? E aí eu falei justamente isso, eu falei, olha, pega um papelzinho e anote no ano de 2022 tudo que você conseguiu fazer, mas tudo mesmo, anota tudo. E aí depois você guarda aquele papel com você e a partir de agora, todos os dias, você vai acrescentando naquela lista tudo que você foi fazendo no dia. A gente liga no automático e não percebe o tanto de coisa que a gente faz. Né?
E aí, a hora que a gente tem um desafio, a gente não encara, a gente terceiriza, a gente não assume a responsabilidade, porque acha que não vai dar conta, não confia em si. Essas duas ferramentas que a gente trouxe aqui, né, que na verdade já são até três, se for ver, né? Pedir o feedback, estruturar tudo isso numa matriz SWOT, ou numa outra ferramenta, ou na lousa, como a Mônica falou. E usar, né, ou a lista de tudo que você fez, ou o poste da gratidão. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, isso aí é coisa de psicóloga, né? Aí vem essas psicólogas mandar a gente fazer essas coisas. Gente, é diferença. Eu brinco que eu adoro um post-it, né? Na empresa, tudo que a gente vai fazer, eu falo, põe no post-it, prega na parede. Porque só de você fazer esse movimento, de escrever, de colocar lá na parede, depois você ficar monitorando, fiz, tira de um lugar e coloca no outro, tá feito. Gente, é muito motivador, né? Olha, eu ainda vou falar, hein, Aninha? Graças a Deus que tem os psicólogos, ou abençoada essa profissão, porque a gente vê a mudança comportamental no despertar de pessoas que se permitem, porque as pessoas precisam se permitir a mudança. Eu e Ana, eu sempre falo isso gente, eu não perco nem um pouco a minha energia querendo mudar pessoas. Não perco em nada de energia, porque a mudança é uma portinha que só é por dentro. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, desse processo de você fazer o agradecimento... Gente, ano passado, eu faço já... o pote da gratidão já faço uns 3 anos. Mas todo ano, quando eu fecho o ano, eu sempre abro o meu potinho da gratidão no dia 31 de dezembro. À noite, antes de virada. Gente, eu choro igual criança. Eu choro igual criança porque eu fico assim, gente, como a gente é feliz e não se dá conta. É bom saber que tantas coisas boas aconteceram. E às vezes o nosso olhar, é por isso que eu falo, você tem que ser muito mais generoso consigo mesmo. Às vezes eu tenho paciente na clínica, ele chega na terapia e vira e fala assim, e isso à noite. Ele chega e fala assim, não fiz nada hoje. Aí você não fez nada? Não fiz nada. O meu dia foi horrível porque não deu nada certo, eu não fiz nada. Aí eu falei assim, nossa, isso é algo que você não pode mais falar, não pode confirmar. Porque se eu e você estamos nos falando, você não pode afirmar que você não fez nada. Porque aqui você chegou. Uhum. Então, assim, a falta de ser generoso conosco dá esse processo do que que a Ana comentou aqui, da insegurança, a falta de confiar em si mesmo. E quanto mais você faz isso com você, é a forma como as pessoas estão te enxergando. Você é a vitrine. Então, assim, é o olhar do outro. Olha a Juju, que é daqui também, querida, linda, minha cliente. Mudança é uma porta que só vai por dentro. Exatamente, Juju. A gente não tem poder de ação sobre o outro. Olha, que coisa mais triste é ver profissionais dentro das empresas querendo, se preocupando em mudar fulano. Eu vou mudar a Ana. Ana tá assim, tá... Se a Ana não tiver abertura, se permitir, gente... Esse negócio de você querer mudar o outro é coisa meio que de adolescente, né? Eu lembro da minha adolescência, tipo assim, nossa, tem uma história que eu tinha um namorado, meu namoradinho, e meu pai não queria que eu namorasse ele, que falava que ele não gostava de estudar, que não sei o quê. E eu falava pro meu pai deixar eu namorar ele, eu falava pro meu pai assim, pai, eu vou mudar ele vai mudar pra ele namorar comigo. Então assim, eu acho que essa história de mudar o outro, né, de achar que você vai mudar o outro, é muito adolescente. Eu acho que o adulto não muda o outro, né? Na verdade, a gente pode até conversar, falar, fazer feedback, mas só a gente mesmo que se muda. Deixa do lado da sua cama, com um pouquinho de pedacinho de papel, eu tenho até um outro potinho que guarda os papeizinhos, uma caneta. Antes de dormir, coloca a data e analisa o seu dia. Gente, não leva 3 minutos. E coloca. Eu fiquei tão feliz, eu mostrei hoje nos stories, Ana, porque eu tava feliz com o domingo. Eu tinha tanta coisa para agradecer que eu falei, gente, só o domingo tá quase enchendo meu pote. Mas sabe por quê? Você exercita tanto esse olhar que você passa a agradecer mais e com isso você também enxerga a vida melhor. Até na empresa você se torna uma pessoa mais feliz, o principal. É exatamente isso, que tudo isso que a gente está falando aqui pode ser perfeitamente aplicado com quem tem time. Então, assim, eu acho que é legal você levar esse tipo de exercício e mostrar para o seu time que você fez com você, porque isso mostra também um pouco de humaniza, né? Eu acho que isso humaniza o líder, traz vulnerabilidade para o líder, que mostra que assim, eu não sou o bambambam. Então, se eu puder também recomendar, eu falo, leve esse tipo de exercício para suas equipes, pratica o feedback entre vocês, depois pede para todo mundo estruturar um SWOT, faz o poste da gratidão, né? Vai alimentando isso durante o ano ou durante um período aí na equipe, depois abre, lê todo mundo junto, né? Vê o que vocês conseguiram. A gente precisa humanizar também as relações dentro das empresas. Eu acho que muitas vezes as grandes dificuldades que a gente
gente tem de liderança é justamente porque a gente não humaniza. Fica só na história do resultado. Tenho falado muito isso, e as pessoas se adoecendo e esquece que é um ser humano, né, que tá ali. E o contrário da gratidão é a reclamação. E a gente percebe que as pessoas, elas acordam reclamando, passam o dia reclamando, ela dorme reclamando, e não satisfeita, ela reclama e quer que você reclame junto, né? As pessoas acabam te estimulando a isso. Então, assim, cria um ambiente profissional e até pessoal muito carregado, muito pesado. E aí as pessoas não querem saber, elas não entendem por que elas adoecem. Um campo desse tão negativo, é óbvio que e isso não é negar tristeza. Tem dia que você não tá bem. Até o pessoal até fala assim, você é psicóloga, então todo dia você tá feliz. Eu falei assim, amigo, antes de ser psicóloga, eu sou gente. Eu também tenho preocupações, eu também fico triste, também tem dias bons. Mas a gente precisa se conhecer mais. Pô, hoje eu não tô no bom dia. O que será que está acontecendo? Como é que as coisas estão acontecendo? Por isso, a autoliderança, ela parte do princípio de verificar, né? Checar. É um plano de ação. Eu vou checar, vou planejar meu processo interno, vou checar, vou avaliar, e se tiver bacana, a gente vai reforçando. Não tá? Eu faço os ajustes. Aí se eu não me conheço... Acho que nós falamos algumas coisas importantes, né, Mônica? Falamos bastante dessa questão do autoconhecimento, falamos da autoconfiança, falamos da autorresponsabilidade. Então, assim, para mim, esses 3 As ficam muito, muito fortes de que se eu quero ser líder da minha vida, se eu quero ser o protagonista, né, da minha vida, da minha carreira, eu parto do meu autoconhecimento, confio em mim, né, busco as minhas fortalezas, busco aquilo que eu tenho de melhor, agradeço, reconheço por tudo que eu fiz, me responsabilizo por aquilo que é meu, não terceirizo para o outro. Para mim foi isso que ficou. Deixa eu ver o que a Ana está dizendo aqui. Meninas, dentro desses ajustes, como trabalhar a autodisciplina? Ana, tem um livro, eu não sei se já está à venda, porque ele esgotou. O nome dele é Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Ele fala sobre o processo, você utilizar um conceito muito trabalhado, que é você fazer, né, durante 21 dias a repetição para criar um hábito. Você só consegue ter disciplina se for por repetição. Só existem 2 formas de você aprender, né? Ou vai ser por forte emoção, que normalmente é onde causam os traumas, né? Eu não estava esperando alguma coisa muito grave acontece e aquilo gera um aprendizado, mas por forte emoção. Ou por repetição. Então, a autodisciplina, ela só vai funcionar se eu repetidamente atuar em cima daquilo. Suponhamos, se eu não me engano, foi você que falou sobre o processo de ser generosa contigo mesmo, algo parecido, né? De ter um olhar mais generoso com você. Diariamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, pode ser várias coisas. Eu vou passar a levantar, olhar no espelho e falar palavras bondosas. Vai ser fácil no primeiro dia? De jeito nenhum. No segundo, também não, meu bem. Durante os 5 ou 10 dias, vai ser aqui, ó, na garganta, sem vontade alguma, mesmo que seja por repetição, mesmo que seja automático. Com 21 dias, aquilo já vai começar, o seu cérebro vai entender que é um hábito. A Ana agora tá mais generosa. Olha por que o cérebro precisa, gente, de 21 dias no mínimo para instalar um hábito. Por isso que o pessoal entra na academia dia 2 de janeiro, e com 15 dias ele não volta e o cérebro não registrou. Porque durante 30 anos da tua vida você não fez nada. Esse é o registro que está no seu cérebro. A gente chama isso de malha neural. Você só consegue ter disciplina se for por repetição. Para gerar realmente aquilo virar algo fixo, são no mínimo, em média, 90 dias, tá? Então, se você olhar, tem no Google, você procura regra 21 versus 90 e você vai saber mais sobre isso. Isso é uma forma de você criar esse processo. Não sei se ficou claro. Não, e eu falo muito assim, o cérebro da gente, ele quer deixar a gente na zona de conforto, né? Falei muito isso também na live da semana passada. O seu cérebro sempre vai querer te deixar na sua zona de conforto, quentinha, igual tá lá debaixo da cobertinha, né? Os hormônios de saciedade são liberados quando eu tô na zona de conforto. A hora que eu começo a fazer um negócio diferente, como por exemplo esse exercício que a Mônica trouxe, o cérebro para de liberar aquele hormônio de excitação, ele começa a liberar hormônios relacionados a desconforto. Então você tem que vencer. É o que a Mônica tá dizendo mesmo, é cerebral. Não é nada, não é coisa de psicólogo aqui. Aqui agora é coisa de médico mesmo, é cerebral. Neurológico. Né? Exatamente. Tem uma outra situação. Todos nós carregamos o sabotador interno. Eu ia falar isso. Leiam Inteligência Positiva de Shiza Chamini e vocês vão descobrir como a autossabotagem atrapalha para você não voltar mais para a academia, para você não falar palavras generosas. Eu brinco falando, Ana, com o pessoal da clínica, eu digo assim, para ele perder força,
dê um nome engraçado para ele. Então, por exemplo, o meu se chama Godofredo. Se tem algum Godofredo, me perdoe, não é nada pessoal, mas eu queria um nome diferente. E com o nome, você consegue fazer com que ele perca força. A Brené Brown, ela fala muito dos gremlins, né? Ela fala, a hora que os gremlins começarem a falar no seu ouvidinho, você já para e fala, sai daqui, gremlins, né? Então é bem isso que você tá falando, né? E era isso porque o lado sábio, ele grita, mas você não dá essa atenção, por várias questões, gente. Aí, se for, né, aí vai psicologizar, mas não é o nosso intuito. É isso mesmo, eu acho. E aí, quando a gente fala do sabotador, né, do Godofredo, parte muito do autoconhecimento, né? Então, de novo, a gente volta aqui. O exercício de autoconhecimento faz com que você consiga identificar, opa, ó o Godofredo aqui, ó o Gremlin falando no meu ouvidinho, né? Ó o diabinho aqui me sussurrando para eu não me posicionar na hora que eu tenho que falar um não para um gestor que está me pedindo uma coisa que não é para eu fazer, né? Para um negócio que não estava planejado, que eu vou ter que acabar com todo o meu planejamento, né? E o sabotador está aqui falando assim, mas você vai falar não para ele? Não, se você falar não para ele não vai gostar de você. Aí você pega mais uma coisa e acaba com o seu planejamento. Quero contribuir com o fechamento, lembrando o seguinte, todos nós fomos criados para dar certo. Mas a gente tem que ser o primeiro a investir nesse conceito. Se nós quisermos ser donos do nosso destino, se nós quisermos assumir as rédeas da nossa vida, é sair do vitimismo e realmente protagonizar a nossa própria história. Deixar de lado essas questões de terceirizar e dizer que é do outro a culpa, tá? Assim, agradecer, Ana, a oportunidade de estar aqui com você. Um prazer te conhecer. Quando conheci a Ana, parecia que a gente se conhecia um tempo. Mas até que a gente trabalhou juntas. Agora eu já sei que eu tenho uma amiga que mora na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Tá convidadíssima. Tô super feliz agora com essa informação, sabe, gente? Mônica, obrigada. Então, assim, ó, quem tá aqui, que é da Ana do RH, vai lá, começa a seguir Generali, que elas também têm um monte de conteúdo. Quem é Generali e quiser seguir a Ana do RH... A Ana vai amar. Tem um canal no YouTube também, SOS com a Ana do RH, então tem vídeo todos os dias, 3 vezes na semana. Mônica, muito obrigada. Boa semana pra você. Estou à sua disposição, vamos continuar aí conectadinhas. Eu que agradeço a você a oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme te conhecer. Agradeço a todos aí que vieram, ouviram a gente aí um pouquinho. E eu sempre falo assim, segunda-feira, vamos blindar esses pensamentos para nossa semana, gente. A gente não chegar sexta-feira assim, graças a Deus, sextou, é sábado. Não, gente. Hoje é segunda, um dia lindo, maravilhoso. Começou a produtividade. Gratidão aí, tá, Aninha? Beijo. Beijo no coração de vocês. Boa noite para todo mundo.